Amados, nesta noite nós queremos abordar um tema extremamente conhecido, extremamente comum a cada um de nós: mentiras e pecado. Nós vamos ver como o maligno quer colocar dentro da nossa cabeça que nem todo pecado é tão grave quanto parece. Nós veremos no decorrer desta palavra a necessidade de evitarmos toda sorte de pecado, para que a nossa vida seja para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus, exclusivamente para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas o que é pecado, irmãos? O que é pecado? A Bíblia diz que pecado é toda transgressão à lei de Deus, toda falta de conformidade com os princípios do Senhor, tudo aquilo que fere a ordem, que fere a orientação de Deus para as nossas vidas, tudo isto constitui em pecado. A desobediência, por exemplo. Adão e Eva pecaram em decorrência da desobediência, desobedeceram os princípios de Deus, na verdade foram enganados pelo maligno, e eles aceitaram o engano, aceitaram a sugestão do maligno, pecaram, desobedeceram a Deus, perderam o paraíso. Veja como é sério o tal do pecado. E nós temos que vigiar a cada instante, a cada minuto da nossa vida, para que nós possamos viver isentos do pecado. O pecado, ele não pode estar presente na nossa vida com nosso acordo. Ele pode até estar na nossa existência, mas de uma forma involuntária, jamais voluntária. Involuntária é quando você peca por desconhecimento, você peca por ignorância ou coisa assim. E voluntário é quando você peca sabendo que está pecando, porém eu quero pecar. Nós temos que vigiar atentamente a nossa vida para que em todas as áreas, em todas as situações, em todas as atitudes, o Senhor seja honrado, o Senhor seja glorificado e Ele seja exaltado. 1 João capítulo 3, versículo 4 diz: quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. É a desobediência à vontade do Todo-Poderoso. Eis aí, amados, a orientação que nós temos, dada-nos pelo apóstolo João, e nós temos que vigiar, estarmos atentos a esta realidade, para que a nossa vida seja para a honra e para a glória do Eterno. Mas o grande problema é que nós temos um inimigo que quer fazer você descrer na palavra. Ele quer implantar na tua vida, na tua mente, que não é necessário vigiar tanto, que não é necessário tanta atenção. E muitas vezes nós não damos atenção devida às atitudes, não damos atenção devida no nosso dia a dia às situações e pecamos contra o Todo-Poderoso. Portanto, bom é que vivamos para a honra e para a glória do Eterno, vigiando, orando e buscando a orientação do Senhor a cada minuto, a cada segundo. Amém, queridos? 5 mentiras sobre o pecado. Mentiras porque é o diabo que tenta implantar isto, tenta inculcar isto na nossa cabeça. E nós precisamos estar atentos porque essas mentiras são extremamente comuns no nosso dia a dia. E a primeira mentira que o maligno tenta colocar dentro da nossa cabeça e consegue colocar na cabeça de muitos: o pecado oferece sucesso. O pecado oferece sucesso. Você pode agir de uma forma errada, você pode agir de uma forma que não seja segundo Deus, mas você será feliz. Você receberá recompensas boas, você receberá talvez a prosperidade sobre a face da terra e todas essas situações. E vemos, irmãos, que muitos caem nesse engano, nessa mentira maligna e acham que não tem problema porque buscam o sucesso. E deve-se fazer qualquer coisa em busca do sucesso, em busca da prosperidade, em busca daquilo que nos traz um bem-estar sobre a face da terra, quando na verdade o Senhor nos orienta de forma diferente. É necessário vigiarmos, irmãos. Entenda, o pecado não produz sucesso, o pecado não produz felicidade, o pecado não dá riquezas, o pecado não nos dá paz diante do Todo-Poderoso. Na verdade, o pecado é a causa de toda a miséria que há sobre a face da terra. É a causa de tudo que é ruim que há sobre a face da terra, que há sobre esse planeta. Se não fosse o pecado de Adão e Eva, certamente estaríamos vivendo hoje numa espécie de paraíso. Tudo seria muito maravilhoso, tudo seria muito especial. No entanto, vemos as dificuldades do dia a dia. Consequência
exclusiva do pecado na vida do homem. O pecado, ele gera miséria, ele gera infelicidade e é necessário estarmos atentos com relação a isso. Sem contar, irmãos, que os atos pecaminosos levam as pessoas à condenação, afastam as pessoas da presença do Todo-Poderoso e a consequência do pecado, oh meu Deus, é ruim, não é, irmã? A consequência do pecado é a condenação eterna. Diz a palavra que aqueles que se afastam do Todo-Poderoso não têm comunhão com Ele, não têm parte com Ele. E isto leva-nos a buscar cada dia mais a presença do Todo-Poderoso, porque queremos fazer aquilo que Deus quer. Gálatas capítulo 5, versículos 19 até o 21, há uma apresentação de atitudes, de ações que geram pecado na vida das pessoas. As obras da carne, e nós precisamos estar atentos a elas para não ferirmos à vontade aquilo que Deus quer. Vamos ler então Gálatas capítulo 5, versículos 19 até o 21. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raivas, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Olha só, irmãos. Onde que essas atitudes que são tão comuns em nossos dias geram sucesso? Onde que essas atitudes fazem com que as pessoas tornem-se vencedores? Ou traga felicidade aos corações? Mas diz que esses atos geram condenação, geram afastamento, e é preciso que haja uma atenção da nossa parte com relação à orientação de Deus. Satisfação, alegria vem somente do Senhor. Só Deus pode nos conceder. Se tu queres a felicidade, se tu queres a alegria, se queres sucesso sobre a face da terra, olhe para o Senhor, olhe para Deus, porque Ele tem a bênção para cada um de nós. Salmo capítulo 16, versículo 11. Tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Oh, glórias! Quem é que traz a felicidade? A presença de Deus. Oh, se queremos ser felizes, vamos buscar a presença de Deus para a nossa vida. Portanto, esta é a primeira mentira. O pecado oferece sucesso. Na verdade, o pecado oferece toda sorte de miséria, toda sorte de infelicidade, toda sorte de coisas ruins. Estejamos atentos e não nos deixemos enganar pelo nosso inimigo. A segunda mentira ensinada pelo diabo às pessoas: é fácil vencer o pecado. É fácil vencer o pecado. Mas, irmãos, não é fácil vencer. Na verdade, o maligno tenta plantar na cabeça das pessoas que não é necessário vigiar tanto. Você pode andar mais ou menos assim, no meio termo. Porque quando você quiser, você pode vencer. Mas todas as vezes que as pessoas permitem que o pecado as domine, a palavra as domine, elas são, consequentemente, dominadas pelo pecado. E se são dominadas pelo pecado, é difícil quebrar esse domínio. É difícil quebrar as cadeias do maligno sobre a vida das pessoas. E, queridos, nós não podemos subestimar o poder do maligno, nós não podemos subestimar. A Bíblia diz que ele é extremamente poderoso. Mas nós podemos vencê-lo quando o nosso coração está dominado pelo Espírito Santo de Deus. Ele nos concede autoridade e nós podemos com certeza vencê-lo. No entanto, aqueles que não vigiam, que se deixam levar pelo engano do maligno: é fácil deixar o pecado, quando eu quiser eu deixo, quando eu quiser eu volto para Cristo. E isso se aplica muito aos vícios. Quando eu quiser eu deixo tal vício, eu paro de fazer tal coisa. Não consegue. Não consegue, porque são dominados pelas trevas. Essa quebra de cadeias só é possível através de Cristo Jesus. Se a pessoa quiser vencer o pecado, necessariamente tem que abraçar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Tem que viver os princípios de Deus. E o pecado é terrível. O pecado traz condenação sobre a vida.
e aqueles que são condenados por praticar o pecado ou que vivem na prática do pecado estão automaticamente condenados ao sofrimento no inferno. Essa é a realidade da Bíblia, mesmo que nós achamos que não é bem dessa forma, porque Deus é amor, e ouvimos muito isso. Ah, Deus é amor. Você acha que Deus vai deixar seu filho ir para o inferno? Mas será que essa pessoa é filho de Deus de fato? Se fosse filho de Deus, não viveria no pecado. Estaria aos pés de Cristo, vivendo a santidade, buscando a orientação do eterno para a vida. Veja por aí, irmãos, como o diabo consegue enganar as pessoas. Oh, não é bem assim. Deus é amor. É fácil. Pode deixar o pecado. Não, não é fácil. Não é desta forma. E o Senhor orienta-nos que devemos viver a verdade dele a cada instante. Outro aspecto que o maligno planta na cabeça das pessoas é o tamanho do pecado. O tamanho do pecado. Se não há repercussão social, ou seja, se as pessoas não olham e não condenam, não tem nada a ver. E muitos crentes estão vivendo essa realidade. São os pecadinhos secretos, os pecadinhos que ninguém sabe, os pecadinhos que ninguém conhece, mas o Senhor conhece e o maligno conhece também. E eis do porquê que o maligno domina sobre a vida das pessoas. Porque a partir do momento que alguém peca, dá lugar ao diabo, ele age com liberdade, com soberania naquela vida. Queridos, só Jesus pode nos dar condições de vencer o pecado. João capítulo 8, versículo 34. Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. Veja como é grave. Quem vive na prática do pecado, ele é escravo do pecado. E o escravo, queridos, não tem vontade própria. O pecador que não deseja compromisso com Jesus, ele também não tem vontade própria. Ele é direcionado, guiado pelas trevas. No entanto, irmãos, essa é uma luta que é possível ser vencida. É uma luta constante, sim, mas ela pode ser vencida. Romanos capítulo 7, versículos 18 até o 20 diz: pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana, porque mesmo tendo dentro em mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo, pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que vive em mim é que faz. Este é um depoimento do apóstolo Paulo. Ele mostra quão grave é o pecado. É uma luta interior. Pecar ou não pecar. Lutar ou não lutar. Fazer ou não fazer. Mas aqueles que amam a Cristo Jesus, a exemplo do apóstolo Paulo, aqueles que amam a Cristo Jesus são vencedores porque recebem forças para vencer as dificuldades, vencer os problemas. Queridos, nós não podemos nos acostumar com o pecado. Infelizmente, muitos estão acostumados com o pecado. A igreja tem sido doutrinada nesses últimos tempos, nessas últimas décadas, a acostumar-se com o pecado. E o pecado entra. E a desculpa é: vamos alcançar as pessoas. E a vigilância é afrouxada. Ou seja, já não há aquela vigilância verdadeira e as pessoas são tocadas pelo inimigo. Nós temos que vigiar, temos que estar atentos. Nós precisamos vencer todas as tentações, todas as opressões que o maligno coloca sobre a nossa vida, sobre a nossa existência. As opressões são constantes, elas estão aí diante de nós. E nós não podemos de forma alguma nos deixar vencer pelo inimigo de nossa alma, pelas mentiras que ele tem a contar, mas que sejamos soldados corajosos, em cujo braço está o escudo e na outra a lança, para que nós possamos partir em direção a este mundo e vencermos todas as dificuldades, todas as tentações, todos os exércitos das trevas. Amém? Terceira mentira sobre o pecado. Não se preocupe com o pecado. Irmãos, essa mentira, de certa forma, ela é inserida na mente das pessoas. E as pessoas nem mesmo se dão conta que estão vivendo essa realidade. Nós temos visto que o ser humano não está preocupado com o pecado. O ser humano não está preocupado com a vida eterna. E nós olhamos e vemos as igrejas vazias, as pessoas que não estão mais comprometidas com o Senhor,
Elas não se preocupam. Haja vista que essa falta de compromisso, com certeza, gera pecado, mas elas não se preocupam com o pecado que é gerado pela falta de zelo, pela falta de compromisso com aquilo que é de Deus. E se deixam levar, se deixam envolver. Elas não estão preocupadas com a vida eterna, não estão preocupadas com as consequências dos seus atos. E o maligno faz com que as pessoas concluam que está tudo muito bem, que o Senhor entende, que o Senhor aceita, que o Senhor concorda com essa situação. Mas não é bem desta forma, irmãos. Nós temos que vigiar o nosso coração, vigiar a nossa mente, para que nenhuma sugestão do maligno com relação ao pecado ou pela insignificância do pecado possa encontrar lugar na nossa vida. O maligno tem falado muitas vezes, não é bem pecado, não é bem assim. Quantas vezes nós ouvimos as pessoas falarem, não é bem desse jeito. Se você fala de santidade, por exemplo, as pessoas não querem ser santas. Não é desse jeito. Quem consegue? Ninguém consegue. É que o pastor quer ser santo demais. Ou já tascam o santarrão, não é verdade? Pastor santarrão, aquela coisa toda. O irmão, ele quer ser santo demais. É um santarrão. Enfim, nós vemos, amados, que as pessoas estão desta forma. Elas tiraram a realidade de Deus da sua mente e permite que o engano do maligno, a falta de preocupação com as consequências da falta de santidade, ou seja, com as consequências do pecado, as domine. Nós temos que vigiar, estarmos atentos e não podemos guardar no coração de forma alguma nenhum tipo de pecado. Você não pode, de forma alguma, curtir o pecado. Você não pode, de forma alguma, se acostumar com o pecado. Achar que não tem nada a ver. O tal do nada a ver é terrível. Nada a ver. Quantas vezes você vê o crente falando, nada a ver isso, o que é que tem? Não é? Nada a ver e o que é que tem? Geralmente estão associados. Nada a ver, o que é que tem? Mas, o que é que a Bíblia diz? Mas por que a palavra de Deus expõe de forma tão clara? Quando as pessoas chegam à conclusão que não tem nada a ver, o que é que tem? Elas estão jogando por terra a orientação que o Senhor nos dá na palavra. Porque aqui está nossa regra de fé e prática. Todos os ensinamentos estão aqui, é só observá-los e os praticá-los. Mas a partir do momento que nós concluímos que não tem nada a ver, a situação torna-se grave, torna-se perigosa e o pecado é gerado na nossa existência. E as pessoas não estão preocupadas com as consequências do pecado. Querem apenas viver o hoje, querem apenas viver aquilo que o meio oferece. Mas nós não estamos aqui para viver o meio. Haja vista que somos forasteiros, passageiros. Nós estamos aqui de passagem. E a nossa existência verdadeira será na glória. Portanto, não podemos acostumar com o pecado. Nós não podemos gostar de forma alguma ou possuir pecados que são íntimos de nós, amigos da gente. Esse pecado eu curto, esse pecado eu gosto. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Ouça o que diz o apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Escutem o que Deus diz. Quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido e o socorri quando chegou o dia da salvação. Amém? Escutem o que Deus diz. Escutem o que Deus diz. Nós não podemos, irmãos, abrir mão dessas verdades. Escutem, esse é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. Essa é a verdade do Senhor para as nossas vidas. Que nós possamos, sim, nos preocuparmos com o pecado. Nos preocuparmos com a presença do pecado. Mas, se porventura ele adentrou ao nosso coração, e se ele deseja ser nosso amigo, nosso íntimo, e se nós temos a tendência de gostarmos das práticas pecaminosas, temos que, arrependidos, confessarmos o nosso pecado, haja vista que hoje é o dia de ser salvo. Hoje é o dia de salvação. O Senhor chama-nos a atenção para essa realidade. Irmãos, o diabo há sempre de falar que não é bem dessa forma. O diabo há sempre de plantar na cabeça das pessoas ou levar as pessoas a pensarem que não precisa de uma vigilância, que não precisam realmente de uma vida santa.
mas que no momento certo, Deus vai liberar os teus pecados. O Senhor vai dar um jeitinho e você será conduzido à glória. Mas fique atento, porque a recomendação bíblica não é essa. Portanto, preocupe-se com o teu pecado. Preocupe-se em confessá-lo, em eliminá-lo do coração. Outro aspecto que nós precisamos valorizar com relação à preocupação com o pecado são aqueles que são difíceis de deixarmos. As mágoas, não é? O pecadinho difícil de deixar, o tal da mágoa. Esse é difícil. Como liberar? Senhor Deus, eu quero perdoar, não sei o quê, mas o coração não quer perdoar. Aí eu preciso perdoar. Você sabe que é preciso perdoar aquele que te fez o mal. Mas o coração não quer perdoar. Tem que pagar um preço, e o preço é a santidade, para que o Senhor arranque. Ele arranque por completo essa maldição da vida da gente. E muitos não estão preocupados com o pecado das mágoas e outros pecados que ficam enraizados na vida da gente. Se nós não tivermos cuidado, claro, ficam enraizados na vida da gente. Mas aqueles que são santificados, o Senhor arranca os pecados pela raiz. Não sobra nenhum resquício, não sobra nenhuma sombra de pecado na vida daqueles que são verdadeiramente santos e que amam o Senhor acima de todas as coisas. Amém, queridos? Glórias a Deus. 5 mentiras sobre o pecado. A primeira, o pecado oferece sucesso. E tem muitos que estão na prática do pecado, buscando as riquezas, buscando o sucesso, seja em todas as áreas da sua vida. A segunda mentira, é fácil vencer o pecado. O pecado não é fácil de vencer. O pecado é difícil. Só Cristo Jesus na vida da gente que nos dá condições de arrancarmos as nossas raízes ou tirarmos os nossos pés das terras lamacentas do pecado. Necessário é que o Senhor venha nos purificar e nos lavar. A terceira mentira do maligno, não se preocupe com o pecado. Nós devemos sim nos preocuparmos com o pecado. Essa preocupação você pode entender também no aspecto de zelar a tua vida, para que o pecado não seja gerado no teu coração. E se gerado, que haja uma preocupação, que haja o desejo urgente de confessá-lo e receber de Deus o perdão. E é possível que toda sorte de pecados, seja eles quais forem, sejam arrancados definitivamente da nossa vida, mesmo que a sociedade olhe para você e aponte, fulano de tal, olha só, aquilo ali, misericórdia, é gente ruim demais, agora se esconde atrás da Bíblia. Quantas vezes ouvimos isso? Quando a pessoa é muito ruim, muito má, aos olhos da sociedade, porque nós todos somos maus, consequentemente, mas aos olhos da sociedade, e se arrepende e confessa o pecado, quantas vezes ele é apontado na rua? Está na igreja agora. E o passado dele? Você sabe o que foi que aquele cara fez? Como ele agiu? Quantos anos ele passou no presídio? E coisas assim desse tipo? Não é? As pessoas olham desta forma, mas nós temos que entender que o Senhor nos perdoa e nos purifica completamente. A quarta mentira do diabo a respeito do pecado. O pecado não tem consequências. O pecado não tem consequências. Esta realidade, amados, é mais comum do que parece. Alguém que vive, por exemplo, o vício é um pecado. Não tem nada a ver, eu estou aqui, eu estou curtindo aquela coisa toda. A vida dele, a cada dia, está sendo encurtada. As consequências do mal virão sobre a sua existência, sobre a sua vida. Queridos, o pecado tem sérias consequências, tanto no aspecto físico, aqui, no nosso dia a dia, na terra, no meio da sociedade, no nosso trabalho, enfim, na nossa vida cotidiana, também no aspecto espiritual. E o diabo tem plantado na cabeça das pessoas que o inferno não é tão real assim. O inferno não é tão real. Você pode despreocupar-se com relação ao inferno. Ele não é tão terrível. Sem contar aqueles que afirmam que o inferno é aqui no dia a dia. Olha o sofrimento do dia a dia. Veja o sofrimento, eis o inferno. Não existe um inferno de fogo, um inferno de sofrimento eterno. O inferno é aqui. Quantas vezes ouvimos isso? Já ouviram? Sim, é comum. Porque o diabo tem plantado na cabeça das pessoas, irmãos, que o pecado não tem consequências. Nós já pagamos por eles aqui.
Faz o mal aqui e aqui se paga. Não é mais ou menos assim o ditado? Faz o mal aqui e aqui se paga. Esquecem da condenação, consequência do pecado. Sem contar aqueles que brincam com o espiritual, brincam com o inferno, e a cada dia que passa, esta ideia de inferno, ela torna-se mais leve, mais suave. O inferno, diz alguns, que lá tem boate, que lá tem mulher bonita, tem homem bonito, lá tem isso, tem aquilo, tem bares, etc. Não é assim? Quantas vezes já ouvimos a respeito dessas afirmações? É comum as pessoas falarem assim. É o diabo que abranda as consequências do sofrimento eterno. E as pessoas acreditam, irmãos, porque elas não querem servir a Deus. E quando aparecem esses princípios que, de certa forma, as isentam de servir verdadeiramente a Deus, aí elas abraçam. Elas puxam para si. Não, é dessa forma, é assim mesmo. Você acha que Deus que é amor, vai deixar alguém sofrer no inferno? Essa é uma das máximas. Só que as pessoas esquecem que Deus é justiça. Eis o grande problema. Deus é amor, sim. Ele é a essência. Jesus é a essência. Com certeza, a essência do amor. Ele é o próprio amor. Mas esquecem que Deus, Jesus, também é a essência da justiça. E o Senhor não pode negar-se a si mesmo para justificar alguém. De forma alguma, ou seja, o Senhor não pode desdizer aquilo que Ele afirmou, aquilo que Ele disse, para que eu possa ser salvo. Não. O Senhor já colocou diante de nós as normas, vamos colocar desta forma, as normas, as regras. E eu tenho que as observá-la para alcançar o favor de Deus na minha vida. Não permita, irmãos, que o maligno tire o peso das consequências de uma vida de pecado. Haja vista que a Bíblia diz que o inferno é um lugar terrível, um lugar de sofrimento, é um lugar difícil demais e sem fim. A Bíblia diz que é para todo sempre. Mateus capítulo 25, versículo 41. Disse Jesus: depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, ouça, afastem-se de mim, vocês que estão debaixo de maldição de Deus. Vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Sabe quem fez essa afirmação? Jesus. O Jesus que as pessoas entendem como amor e que há de passar a mão sobre a cabeça do pecador. Mas olha só o que Cristo falou com relação àqueles que não querem saber de Deus. Mais uma vez. Afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus. Vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Terrível, não é, irmãos? E essa sentença, ela será proferida por Cristo Jesus no dia do julgamento. O pecado tem as suas consequências e nós não podemos de forma alguma menosprezar a palavra santa de Deus. A quinta mentira que o diabo conta ao ser humano a respeito do pecado. Ele é aceitável, afinal todos pecam. O pecado é aceitável, afinal todos pecam. Você já ouviu aquela história que a voz do povo é a voz de Deus? Acho que todos já, não é verdade? A voz do povo é a voz de Deus. Aí o povo grita, a maioria grita, é Deus que está confirmando. Sabe quem crucificou Jesus? Sabe quem crucificou Jesus? Quem crucificou Jesus foi o povo. Quem clamou pela morte de Cristo foi o povo, foi a maioria. E o povo gritava, crucifica-o, crucifica-o. Essa ideia, irmãos, essa máxima que a voz do povo é a voz de Deus, ela é um engano do diabo. Não é desta forma, mesmo que todos queiram tirar o peso do pecado, as consequências do pecado, mesmo que todos queiram pintar o pecado como aceitável, como legal, como que Deus entende a prática na nossa vida, será apenas a voz do povo, não a verdade de Deus. A Bíblia diz que o pecado, ele tem suas consequências, ele é terrível, portanto, não é aceitável pelo Senhor, mesmo que todos cometam o mesmo pecado. O diabo semeia o engano, irmãos. Ele semeia o engano na vida das pessoas. Um dos objetivos do diabo é afastar a população, afastar todos que estão sobre a face da terra da presença de Deus. Esse é um dos objetivos. E ele planta toda sorte de enganos, toda sorte de filosofias, de ensinos. Eis também os falsos profetas
que pregam um evangelho fácil, um evangelho desassociado da santidade, um evangelho desassociado da presença de Deus, um evangelho apenas de vitórias, de vitórias, de vitórias. E esquecem que o evangelho exige obrigações. Eu tenho obrigações para com Deus, obrigações para com o Senhor. Essa ideia que nós podemos ver o pecado de forma branda, mesmo que a coletividade afirme desta forma, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós que vivemos os princípios do Senhor, não podemos acatá-la, não podemos aceitá-la de forma alguma. Nós temos que entender, irmãos, que a verdade do Senhor é imutável. Aquilo que Deus deixou narrado aqui na palavra, mesmo que apareça um anjo, com as suas asas de ouro, cheio de luzes, mesmo que apareça um anjo daqueles grandão, bonitão, resplandecente, aquela coisa toda, e que apresente uma nova solução, uma nova realidade, fuja dele, porque a Bíblia diz que não procede de Deus, que não procede do Senhor. E em nossos dias temos visto que muitos anjos, bonitões, grandes, poderosos, grandiosos, cuja população aplaude, abraça e os coloca no altar, que ensinam um evangelho diferente deste que está narrado na palavra. Nós temos que estar atentos, porque é o pecado que está sendo gerado. É o diabo que está usando os seus para enganar ao povo e levá-los à perdição eterna. Irmãos, um dos objetivos, talvez o único objetivo do diabo, é que cada cidadão sobre a face da terra esteja com ele na eternidade. Esse é o objetivo do maligno. Ele usa de todos os meios para alcançar esse objetivo. E a Bíblia diz que são poucos os que não são alcançados pelo objetivo do maligno. Já olhou por esse aspecto? Já olhou por esse aspecto? Geralmente nós falamos que o caminho é estreito, não é verdade? Mas esquecemos de olhar o objetivo, o plano, o projeto, o fim do diabo. E o fim é levar a cada cidadão, hoje 7 bilhões de pessoas, e ele sonha, almeja, deseja enganar estes 7 bilhões de pessoas, para que estejam com ele na eternidade no sofrimento. E muitos, um número quase imensurável, não é possível calcular, estão neste caminho, porque o caminho estreito passam apenas poucos, são poucas ovelhas que trilham por ele. Mas o que o diabo tem feito? Ele tem mostrado muitas soluções para você servir ao Senhor. O diabo tem colocado diante da igreja, diante do povo de Deus, muitas soluções que facilitam a vida, que facilitam a caminhada em direção aos céus. O diabo tem apresentado toda sorte de soluções. E a igreja tem abraçado, porque não querem mais saber da palavra, porque a palavra é ultrapassada, a palavra é velha, a palavra foi escrita 2000 anos atrás, já não tem valor hoje. E estas são orientações que o maligno planta na cabeça das pessoas, inculca na cabeça das pessoas. E elas concluem que nós podemos viver um evangelho mais light, um evangelho mais moderno, que nós podemos abrir concessões para uma série de situações, porque Deus entende todas as coisas e Ele favorece-nos nesse aspecto. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque as Escrituras Sagradas dizem, sejam santos, porque eu sou santo. Veja, irmãos, o mandamento é, sejam santos, porque eu sou santo. Não é, sejam meio santos. Sejam relativamente santos. Sejam mais ou menos santos. Não, queridos, sejam santos. Sejam santos, sejam puros, sejam fiéis, sejam servos dignos de estarem na presença do Senhor, porque Ele é santo. Ainda, Romanos capítulo 6, versículos 1, 2. Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda em nós? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Veja a orientação do apóstolo Paulo à igreja de Roma. Ele diz que
não podemos continuar na prática do pecado para que o nome do Senhor seja exaltado, mas temos que eliminar o pecado na nossa vida. Temos que eliminar completamente o pecado da nossa vida. São orientações simples? Sim. Talvez sabíamos disso? Sim. No entanto, quando você enumera, quando você ordena, fica um pouco mais fácil gravarmos na nossa mente. Amém, amados? 5 mentiras sobre o pecado. Mentiras contadas pelo pai da mentira. A primeira mentira do diabo: o pecado oferece sucesso. A segunda: é fácil vencer o pecado. A terceira: não se preocupem com o pecado. A quarta: o pecado não tem consequências. E a quinta: o pecado é aceitável. Afinal de contas, todos pecam. Saia disto. Não vivam isto. Fujam destas mentiras e procure viver a vontade do Eterno acima de todas as coisas, porque Deus é bom e a sua graça dura para sempre sobre a vida daqueles que são fiéis. Amém, amados? Deu para entender essas verdades sobre a mentira? Sobre o pecado? Oh, glórias! Que Deus venha despertar-nos nos momentos necessários para que não pequemos contra Ele, para que não venhamos desobedecer os seus mandamentos. Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor venha confirmar em nosso coração estas verdades. Senhor Deus, eu quero clamar que Tu venhas falar conosco, Pai. Oh Deus, fale conosco para que nós possamos entender a Tua palavra e guardá-la no nosso coração, que ela fique gravada no nosso coração, para que possamos resistir o maligno, Senhor, resistir às mentiras do maligno e que possamos viver a santidade que Tu tens proposto para cada um de nós. Que sejamos santos, porque Tu és santo. Oh Deus, abençoa-nos e guarda-nos. É meu clamor em nome de Jesus. Amém, Senhor. Mensagem 916